seria falando dos antecedentes históricos, né, e do contexto, né, religioso, né, teológico, social, que deu, ou que propiciou, né, o surgimento da Igreja Nazarena. E, na verdade, a Igreja ela surge no início do século passado, mas a gente pode traçar um fio condutor na história, né, pelo menos até bem próximo à Reforma Protestante, né, e com movimentos com características semelhantes, né, que guardaram uma tradição, uma certa tradição eclesiástica, uma certa tradição teológica, e que depois resultaram, né, no surgimento de várias igrejas, entre elas a Igreja do Nazareno. Então, dentro desses movimentos, né, o primeiro movimento que se destaca, né, após a Reforma, né, que a Reforma ela já foi no curso histórico da Igreja, ela foi uma correção de rumo, né, principalmente do rumo teológico. A Igreja tinha se juntado politicamente com o Estado, né, estava aquela mistura e tudo estava muito confuso, né, os papéis de sacerdote, enfim, estavam confusos e a teologia estava bem rasa, superficial. Houve a reforma, que foi uma reforma praticamente, a gente pode dizer que é uma reforma hermenêutica, né, que trouxe um novo vigor à teologia, mas ela não produziu, por dizer assim, um avivamento, né? A reforma protestante de Lutero, ela produziu um zelo pela escritura, mas ela foi uma reforma que não foi uma reforma do povo, foi uma reforma de estudiosos, né? O Martinho Lutero era um monge, né? Ele era um sacerdote, professor de teologia, e todos os cabeças, né, que participaram da reforma e que produziram uma nova teologia, que é o que a gente chama de teologia protestante, né? Não foi um movimento do povo, por dizer assim, foi um movimento de pessoas que eram, vamos dizer assim, intelectuais e acadêmicos. E eles reformaram a teologia, era um debate teológico. Passados aproximadamente 100 anos da reforma, na própria Alemanha, que foi onde se originou esse movimento, né, o movimento da reforma foi encabeçado por Lutero na Alemanha, né, na Catedral de Wittenberg. Ele publicou as 95 teses e depois isso foi se espalhando pela Europa. Mas na própria Alemanha, né, a Alemanha, se a gente comparar o que a gente vê hoje da Alemanha, o que já foi historicamente, é uma tristeza total, porque a Alemanha ela encabeçou grandes movimentos de reforma eclesiástica e teológica, né? Os últimos, infelizmente, foi para o liberalismo. Mas depois de passados 100 anos da reforma protestante, começou a surgir justamente uma necessidade de dentro do povo, não mais das pessoas, das cabeças pensantes, vamos dizer assim, da liderança ou do clero, mas de dentro do povo começou a surgir a necessidade de uma fé mais vigorosa, de uma espiritualidade mais virtuosa, né, e de que não fosse uma coisa assim fria, morna, né? A vida espiritual, né? Ela tinha perdido a primazia, assim, o que se valorizava era o debate teológico, né? E a partir do momento que a pessoa compreendia racionalmente que ela era salva pela justificação, pela fé, através de Cristo, né? Então ela se aquietava no banco da igreja e a espiritualidade, né, ela não tinha um vigor, não existia uma vida espiritual consistente, não existia uma preocupação com a santificação, não existia
essa questão da uma vida espiritual, a presença do Espírito Santo, né? Foi uma reforma, a reforma foi uma coisa muito racional. Então, passou 100 anos aproximadamente, começa a surgir o movimento pietista, encabeçado, né, por Philip Spener, né, que ele escreveu, na verdade, ele escreveu o prefácio de um livro, né, e nesse prefácio, esse prefácio ganhou uma dimensão, né, uma publicização maior do que o próprio livro, né, que foi aquele prefácio que foi o Pia Desiderias, né, que era uma vida piedosa. Então, quando ele escreveu isso, no prefácio ele sintetizou o desejo por uma reforma que atingisse a vida espiritual e que a presença do Espírito Santo fosse mais efetiva na vida do crente, e listou alguns pontos ali que ele considerou que eram importantes para que a igreja contemporânea, a igreja atual dele, né, tomasse por base. Né? Então, algumas coisas assim eram que, por exemplo, que se deixasse de valorizar tanto os debates teológicos, né, e que se desse mais valor à vida espiritual, que se enfatizasse mais a vida no espírito, né, do que a justificação em Cristo, né? Porque a justificação era algo que Deus fazia, então o ser humano ele só recebe aquele benefício, né, da graça. Então, que a presença do Espírito não, porque a vida no Espírito exige, né, uma resposta do ser humano, é uma relação. Que os sermões deixassem de ser lidos, né, que como era se a gente vê dentro da homilética, né, a gente estuda e vê a importância de preparar um bom sermão, de você delimitar o assunto, de você expor bem esse assunto, né? Mas isso se valorizou tanto naquela época que eram umas coisas que se tornaram enfadonhas, né? Porque a pessoa subia no púlpito para ler um sermão de 2 horas, né? E não tinha aquela empatia com o público a membresia ela não participava ativamente do culto, então as propostas, o que foi proposto naquela reforma de Spener, né, era que se houvesse uma modificação na liturgia do culto, nos sermões e, de certa forma, no próprio entendimento da vida cristã, porque o que ficou em vigor, o que prevaleceu após a reforma, era de que o homem, na verdade, eu até justifico, entendo, porque havia uma preocupação muito grande para que não desse brecha ou não desse espaço para que aquele ranço do pelagianismo, de que o homem poderia obter a salvação por sua própria conta, né, continuasse em vigor a partir daquele sistema de penitências e sacrifícios que a igreja havia criado, né? Então, se enfatizou muito a questão da justificação pela fé, se enfatizou muito a questão da depravação total, de que o ser humano era totalmente inabilitado para, por si próprio, conseguir, né, ou fazer qualquer gesto por ele mesmo para alcançar essa salvação. A salvação era totalmente um ato divino, mas isso foi uma coisa tão forte por causa de ser um movimento contrário ao que a igreja estava fazendo, que não deixou espaço para a humanidade nenhuma, né, não deixou espaço para o que a gente chama hoje, dentro da nossa teologia, de graça preveniente, da ação do Espírito Santo no ser humano, a ponto de que o ser humano ele consiga reagir a um convite de Deus, reagir a um chamado de Deus, através da presença do Espírito Santo. Então, aquele primeiro movimento de Spener foi nesse sentido, de dar vida no Espírito ao homem que estava dentro da igreja. Então,
Com isso se criou, então, aquilo que hoje é conhecido como o movimento pietista, né? Ele surgiu, se originou a partir desse prefácio que foi escrito por Spener, né? Isso foi em 1630, mais ou menos 1625, mais ou menos nessa época, não lembro a data exata, mas foi uns 100 anos após a reforma protestante. E a partir daí, então, começa a se criar dentro da Alemanha, e com esse conceito pietista, uma tradição pietista. E essa tradição pietista começou a permitir, por exemplo, que houvesse uma participação de leigos na realização da liturgia do culto, coisa que antigamente era só destinada aos clérigos, né? Os teólogos, os pastores, os sacerdotes e os clérigos em geral, que eles que conduziam o culto e a vida cristã de uma forma em geral. Né? Para nós isso é uma coisa distante, porque hoje em dia a gente já nasce, cresce e existe reuniões em casa, existe reuniões do ciclo de oração, existem vigílias e tudo, e muitos movimentos não são necessariamente encabeçados, né, por pastores de carteirinha, né? Então, mas isso foi uma mudança de paradigma naquela época, né? Então, a participação dos leigos, né, foi uma coisa nova, totalmente nova. Por outro lado, o movimento pietista, ele também enfatizou a vida no espírito, deu uma maior liberdade ao espírito na vida cristã. Não era dentro do catolicismo existia um ritual muito grande, né, de cerimonial, de confissões, de comunhões, etc. Tudo como dos sacramentos, tudo era um ritual muito grande. No protestantismo, isso permaneceu em termos, né, através das ordenanças do batismo e da ceia, mas dentro da liturgia, as igrejas mantiveram um certo rigor, entre aspas, né, uma certa, um certo ranço no ritual, né, de que não permitia uma abertura maior. Né, isso, longe dos debates teológicos, mas era uma coisa mais da igreja, mais da vida eclesiástica, onde não havia, né, a participação de leigos, onde os próprios assim, não havia aquilo que hoje a gente chama de um avivamento, de uma alegria no espírito, ou um culto pentecostal, quer dizer, isso é uma coisa, claro, historicamente isso vem depois. Mas, então, houve essa diferenciação. E também acontece que o movimento pietista, ele, de certa forma, ele se afasta um pouco da igreja oficial, né, da igreja tradicional. É algo semelhante ao que ocorreu na história quando, no ano do século IV, em 325, quando Constantino ele oficializa a igreja, o cristianismo, né, como a religião oficial do império, né? Houve um movimento, houve um crescimento, um inchaço da igreja, do número de membros, mas aqueles membros que eram mais zelosos, aqueles que verdadeiramente estavam vivendo o cristianismo, né, levando as marcas de Cristo, né, eles acabaram se afastando, né, e deram origem ao montanismo. Né, eles se afastaram da igreja oficial porque a igreja ficou muito misturada, entrou todo tipo de gente, quer dizer, houve um benefício, né, na verdade, vários benefícios, mas houve também muita coisa ruim, e isso provocou o surgimento de um movimento. Né? Não era uma maioria, era uma minoria, mas ele surgiu desse jeito. E o pietismo ele tem uma certa similaridade com isso, no sentido de que ele se afasta um pouco da vida tradicional da igreja, né, porque ele não se identifica com aquela mornidão, com aquela frieza espiritual, com aquela coisa muito racional, né, e então eles começam a procurar uma forma diferente, né, e na verdade é uma tentativa de voltar às origens, porque no início da igreja, a igreja ela se reunia nas casas,
ela não tinha uma igreja, ela não tinha, aliás, uma liderança formalizada, né? Ela tinha uma certa liberdade da estrutura, né, de congregar, né, e de culto, né, que depois ficou tudo engessado, ficou tudo muito formalizado, né? E isso não significava nem pureza nem zelo, era só uma coisa dos homens, né, para aparentar esse tipo de coisa. Mas, enfim, então o movimento pietista, ele se afasta um pouco, ele tem essas características, ele está um pouco afastado da igreja tradicional, ele dá participação aos leigos, ele enfatiza a vida espiritual e principalmente um termo que não existia na época da reforma, que era a transformação no espírito, né? De ter a vida transformada, de a pessoa, de você chegar e se deparar com uma pessoa que era crente, que você conhecia antes, e saber, não, essa pessoa, ela é transformada, né? Cristo verdadeiramente transformou, que era aquilo que a gente é, reconhece teologicamente, mas aí o Espírito também atuou na vida da pessoa a ponto de que ele tenha a vida transformada, né? Então, essa questão da vida no Espírito, ela implicava uma transformação de vida. Então, esses conceitos, essas ideias, elas são pós-reforma e são novas. Então, mas isso ainda está circunscrito à Alemanha, isso está reduzido à Alemanha. E o que acontece? A gente tem a vida na igreja da Inglaterra seguindo o mesmo rumo da reforma, né? Ali na Inglaterra surge a igreja anglicana, e dentro do anglicanismo, então, nasce a família Wesley, né? Surge a família Wesley, e Wesley vai ser aquele que vai juntar ou unir ou levar para a Igreja da Inglaterra, para a Inglaterra, a influência do pietismo. Então, quando ele faz a vida de Wesley, ela é mais conhecida, mais enfatizada, principalmente a viagem que ele fez para a Geórgia, né? Mas é justamente nesse ponto da vida dele, né, e que ele, quando ele retorna da Geórgia como um missionário frustrado, entre aspas, né, com um dilema espiritual na sua vida, porque ele justamente no navio de volta ele teve contato e conheceu os morávios, e isso influenciou muito a vida dele, porque a teologia dele era aquela de que precisava fazer as obras para alcançar a salvação, né? O Clube Santo que ele participava, eu estou falando de Wesley mais rapidamente porque eu suponho que a gente conhece mais a respeito de Wesley do que do movimento pietista. Mas então Wesley ele participava do Clube Santo antes de ir para a Geórgia. Só que existia uma diferença nisso, porque no Clube Santo ele praticava as boas obras visando alcançar a salvação. Ele acreditava que ele precisava fazer aquilo porque através das obras ele seria salvo. Ele não concordava com a teologia da Igreja Anglicana, que enfatizava a ideia da eleição e da predestinação, da dupla predestinação, mas ele, por influência dos místicos, né, principalmente de William Law e Jeremy Taylor, ele acreditava nessa ideia da salvação através das obras. Graças a Deus, depois ele muda isso. Mas justamente nessa época da vida dele, quando ele estava com cerca de 35 anos, que ele volta da Geórgia, no navio ele conhece um grupo de morávios, e esse encontro com eles foi o que permitiu que ele renovasse a sua teologia da salvação, a sua soteriologia. Daí ele conversa e vê que os moráveis eles não tinham medo das ondas, não temeram a morte em alto mar, e isso deixou Wesley muito admirado. E quando ele foi conversar com o bispo morávio, ele questionou justamente isso, como é que eles não temiam, né? E o bispo respondeu dizendo que
eles tinham certeza da salvação. E essa frase, essa convicção pela salvação, foi o que deixou Wesley muito admirado. Então, quando eles voltam, quando eles chegam na Inglaterra, Wesley segue caminho para a Alemanha para conhecer de perto essa comunidade de morávios, para conhecer o conde de Zinzendorf, né? E depois isso, todo esse conceito, né, de toda essa tradição pietista, Wesley vai levar para a Inglaterra para fundar a Sociedade Metodista. Então, nessa ocasião, quando Wesley vai lá, isso a gente já está falando do ano de 1738. Então, já havia passado outros 100 anos de movimento pietista. Wesley ele nasce e vive 200 anos após a Reforma. Então, nos primeiros 100 anos surgiu o movimento pietista. 200 anos depois, vai nascer o metodismo. Mas o metodismo que vai nascer nas mãos de John Wesley, ele nasce com influência total do movimento pietista. Tá? Então, quando ele vai lá, ele conhece de perto os morávios, ele vai... os morávios já tinham aprimorado a ideia do movimento leigo a ponto de criar os pequenos grupos, né, que eles chamaram de eclesiola em eclésia. Né? Isso é um termo do movimento que, se não me engano, é em latim. Né? Eclesiola era uma pequena igreja dentro da igreja, né? E que seguia o princípio de educação do Collegia Pietatis, né? Que era outro termo em latim, que era justamente um colégio de piedade. Então, eles funcionavam já como pequenos grupos. E Wesley levou isso para a Inglaterra. Então, quando o Wesley, inclusive, ele funda a Sociedade de Fetter Lane, que foi a sociedade que deu origem às sociedades metodistas, em parceria com Peter Bowley, né, que era o bispo morávio que ele tinha conhecido na viagem a Geórgia. E eles fundaram a Sociedade Metodista juntos, na Inglaterra, e começaram a trabalhar, né, dentro dessa estrutura de pequenos grupos, continuaram a fazer as boas obras que eram feitas anteriormente no Clube Santo, mas já com a certeza da salvação. Justamente após eles fundaram essa sociedade em 1738, no mês de maio, dia 1º de maio. No dia 24 de maio, é justamente quando Wesley narra no seu diário aquela experiência que ficou conhecida e que a gente costuma comemorar na semana wesleyana. Dia 24 de maio, ele narra que, então, quando era 15 para as 9 da noite, ele estava meio assim desanimado, mas ele se levantou meio sem vontade, caminhou até a capela da fundação, onde estava sendo feita a leitura do prólogo do comentário de Romanos por Lutero, e que enfatizava, né, a salvação por intermédio de Cristo, né, e toda aquela estrutura teológica que ficou conhecida. E que naquele momento ele sentiu certeza da sua própria salvação. Então, o Wesley ele é convencido da salvação já dentro da fundação que ele criou com o morávio, e que daí, a partir daí, teve um significado diferente na vida dele. Porque aí ele teve a certeza da salvação, e todo o trabalho que ele fez posteriormente, ele fez baseado, né, naquilo que ele já sabia que tinha adquirido de Cristo, mas que, por ser salvo, então, ele deveria continuar fazendo as boas obras, a assistência aos pobres, tudo aquilo que ele fazia antes. Então, aí Wesley, então, ele funda a Sociedade Metodista, em parceria com Peter Bowley, e começa o seu trabalho. E a sociedade, ela foi dividida em pequenos grupos também, né? Com 4 ou 5 anos de existência, a Sociedade de Fetter Lane, na verdade, o Wesley ele acaba se separando por uma discordância teológica dos morávios,
Mas a vida em eclésia, né, aquela prática da igreja, ele absorveu totalmente. E, na verdade, aprimorou aquilo que ele já fazia intuitivamente antes de ter contato com os morávios. A ponto que ele cria a sociedade já estruturada nas classes, nas bandes, né, e na própria reunião da sociedade, que era o grupo maior. Então, existia a divisão dos grupos, né? E dentro desses grupos era enfatizada a convicção pela salvação, era enfatizada o novo nascimento, aí já no mesmo sentido que os pietistas falavam sobre a transformação de vida, né, de transformação no espírito, Wesley cunhou o termo, ou usou o termo, né, o novo nascimento, né, para diferenciar também de como era na igreja anglicana. Porque a igreja anglicana, ela seguia a teologia calvinista. Então, era uma ideia de que a salvação era mediante a eleição divina, né, e que o homem, ele inclusive não precisava fazer nada, né? Até pelo contrário, até se ele pecasse, ainda assim ele não cairia da graça, né? Então foi nesse contexto que Wesley começa a trabalhar a sociedade metodista, né? Mas principalmente enfatizando também a vida cristã e com um discurso teológico que os morávios não tinham, que era o discurso da perfeição cristã. Porque os morávios, eles enfatizavam a vida no espírito, mas, de certa forma, eles esperavam em Deus. É um movimento um conceito que ficou conhecido como o quietismo, né? Então, é uma dependência de Deus, mas uma dependência que vai além daquilo que o homem deveria fazer e que espera totalmente. Na verdade, o homem acaba ficando inerte ou apático, né, a qualquer coisa de Deus, né? E daí isso incomodou Wesley a ponto que ele se afastou dos morávios por causa disso. Ele pegou a estrutura dos grupos, né, a ideia da estrutura dos grupos, mas a teologia que Wesley imprimiu na sociedade foi a ideia da perfeição cristã, que era da santificação e da experiência, né, a ponto de se obter a inteira santificação ainda em vida, né, ou seja, de que o homem se tornaria, então, livre da culpa do pecado e do poder do pecado e ainda em vida poderia experimentar um momento de impecabilidade, assim, de que ele não pecava mais. Então, o que acontece é que esse discurso teológico, essa ênfase na perfeição, fez com que, de fato, o movimento ficasse marcado por essa característica da santidade, por essa busca pela santidade e principalmente pela essa vida santa. Porque quando Wesley estruturou as sociedades, ele dividiu as classes em número de 12 e as bandes em número de 4. E as bandes, dentro das bandes, eu não vou dizer que era um confessionário, porque seria uma grosseria, mas era um ambiente em que se permitia a confissão de pecados, se estimulava a sujeição bíblica, né, daquilo que o homem enfrenta nas suas dificuldades, porque semanalmente nas reuniões era perguntado, né, dentro da banda havia um líder, né, uma pessoa que tinha uma experiência maior de vida em Cristo, e então ele perguntava, olha, passou essa semana, você pecou de alguma maneira? Você não pecou? Você se sentiu tentado? Como você se livrou da tentação? Então, eram feitas 4 perguntas chaves dentro da Band que confrontavam o ser humano com o pecado. Inevitavelmente, o homem, para ser cristão e para ser sincero, ele tinha que assumir ou que ele era um pecador ou que ele estava vencendo o pecado. E isso
dentro da reunião da Band. Juntando com o discurso, ou com a pregação da santidade, da perfeição cristã, que era algo que deveria ser alcançado, que deveria ser buscado, e que era possível, sobre tudo isso, de que é possível, né, o homem alcançar essa perfeição, de fato começaram a surgir muitas pessoas que confessavam não estar mais em pecado, não se sentirem mais tentados, não pecarem mais. Só que isso é uma coisa, né? Vocês vão de convir que é uma coisa, às vezes, difícil de você testificar, né? Porque isso é uma coisa muito pessoal. E o que acontece que é uma coisa que quem reconhece é aquela pessoa que sabe que está livre de pecado e Cristo que está vendo, e o Espírito Santo que está agindo. Mas não é o tipo de coisa que se deva sair, por exemplo, publicando ou dizendo para as outras pessoas. Então, isso acabou trazendo algumas dificuldades para Wesley, porque, na verdade, pessoas que diziam ter alcançado aquilo que ficou conhecido como inteira santificação, voltaram, por algum motivo, voltaram a pecar, ou caíram, enfim, não tinham uma vida totalmente consistente. O próprio Wesley, ele preferiu e aconselhou as pessoas a que não testificassem mais que estavam inteiramente santificadas. Então, isso não que não fosse possível, né? Porque o Wesley mesmo, ele sempre acreditou, até o final da vida dele, ele sempre acreditou que era possível obter a inteira santificação ainda em vida, e que essa inteira santificação consistia numa vida de santidade a ponto de que o homem não estaria mais pecando. Ele estaria vivendo a vida no Espírito, né? Uma vida santa e sem pecado. E são conhecidos também os relatos dentro do metodismo primitivo, dentro desse período que vai aí de 1740 até 1760, pelo menos 20 anos, que são os 20 primeiros anos do metodismo, são comuns os testemunhos de episódios de exorcismo, né, de exorcismo que eu digo assim, de manifestações espirituais dentro das reuniões e do espírito ser expulso, né, daquilo que a gente conhece como expulsão de demônios mesmo, de curas, de enfermidades, enfim, eu vou contar só um episódio que está narrado no livro do John Wesley Vida e Obra, pelo Matteo Lelièvre, que ele diz que tinha um homem que ele ficou muito irado com o discurso de Wesley. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu vou abrir um parênteses aqui. De fato, as pessoas começaram a ser transformadas. Porque o discurso da igreja anglicana mantinha todo mundo do mesmo jeito. A Inglaterra vivia um período de um consumo de álcool muito grande, existiam N problemas sociais, pobreza, enfim, e não havia transformação de vida nenhuma. Quando começa a sociedade metodista a atuar dessa maneira e o metodismo começa a crescer, as vidas começaram a ser transformadas de verdade, a ponto que o Wesley chega num momento que ele vai se defender, porque ele começou a ser perseguido, ele diz, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, é que aquele que bebe não bebe mais, aquele que batia na esposa não bate mais, quem queria trair não trai mais, quer dizer, as pessoas estão sendo transformadas, né? Então, isso gerou muita revolta. E esse cidadão, ele quis, de fato, ele ficou tão irado que ele foi a uma reunião para matar o Wesley. E ele portava uma arma branca, e no final da reunião, quando ele se dirigiu a Wesley para investir contra ele foi levado ao chão por um espírito, por um demônio. E os auxiliares de Wesley ali, eles tentaram tratar o homem, recompor o homem, né, fazer com que ele deixasse daquilo, e ele ficou chamando por Wesley, não sei o quê, a ponto que somente Wesley conseguiu expulsar o demônio da vida dele.
E daí, depois que passa isso, a situação, o homem se levanta, olha para Wesley e diz: olha, verdadeiramente Deus é com você, porque eu vim aqui para me matar, mas agora eu estou vendo que o Espírito de Deus está em você, e o que eu vou fazer é que eu vou para todo lugar que você for, onde você quer que você vá viajar, eu vou com você para proteger a sua vida. Então, esse tipo de operação, ou ação espiritual, exorcismo, existem vários relatos, tanto no Diário de John Wesley, como no Vida e Obra, no livro Vida e Obra, escrito pelo Matteo Lelièvre. Então, isso era uma coisa comum. Então, era uma coisa totalmente diferente, porque se a gente olha para a igreja primitiva, isso era comum. Só que depois, ao longo da história da igreja, isso foi totalmente esquecido. A reforma, que nem eu falei no início, ela foi uma reforma racional, teológica. Ela não trouxe vida no espírito, não trouxe manifestação do espírito, nem novo nascimento, nem transformação do espírito. Então, quando começa a ver esse tipo de coisa, então são elementos novos que vão influenciar os movimentos que seguiram. Então, a gente, só trazendo de volta, a gente falou que houve um movimento pietista que enfatizou a participação do leigo, né, a ênfase na vida do espírito, né, na transformação do espírito, e que, e de certa forma, se distanciou da cúpula oficial, do clero oficial da igreja. Então, era não um movimento totalmente marginalizado, mas era um movimento que andava por suas próprias pernas. E o metodismo, quando ele vai surgir, ele vai continuar com essas mesmas características, né? Só que ele ainda vai trazer um discurso teológico, porque Wesley trouxe essa teologia para um movimento que a gente pode dizer que era um movimento pietista, que Wesley, então, vestiu com uma teologia própria, que era a teologia da santidade. E daí o que acontece? Isso a gente está ainda em 1700 e pouco. Quando Wesley morreu no final do século, isso já estava, de certa forma, estruturado, né, dentro da Inglaterra e nos Estados Unidos também. Porque Wesley, apesar das diferenças que teve com George Whitefield, que foi um parceiro de missão dele, havia um certo respeito mútuo entre os dois. Eles se separaram em 1743, depois que Wesley cria a Sociedade de Fetter Lane, eles se separaram, Whitefield volta para a Geórgia, para a América, e começa a trabalhar o ministério dele lá. Ele diz: não, eu quero de fato continuar na Nova América, né? E vai para lá até 1759, quando ele adoece de tal maneira que ele não conseguia mais levar o trabalho dele adiante. Então ele volta e pede para Wesley que assuma o trabalho dele na América. Então, quando Wesley já está com 20, 25 anos de estrada da igreja, do movimento metodista na Inglaterra, ele consegue levar também para os Estados Unidos, porque a partir do momento que ele assume aquelas igrejas, aqueles campos que eram de Whitefield, então ele começa a imprimir a marca do metodismo lá também. Inclusive, a ordenação de todos os bispos lá do movimento foram já pela sociedade metodista. Então, o metodismo, no final dos anos 1700, ele já contava com aproximadamente 130 mil membros, né? Se a gente fosse dizer que era uma igreja com 130 mil membros, 70 mil na Inglaterra e 65 mil na América. E com as características do movimento pietista e a teologia de santificação de John Wesley. Falta a gente acrescentar aí uma outra questão, uma outra tradição soteriológica,
que que a gente costuma remeter a Armínio, que é a soteriologia arminiana, que é a ideia de que o homem ele tem o seu livre-arbítrio, né, liberto pela, ou, na verdade, eu não quero usar essa expressão liberto para não dar confusão, mas esse livre-arbítrio emancipado pela graça preveniente para poder, então, responder ao chamado divino. Mas isso é uma coisa que, dentro da teologia wesleyana, de John Wesley, ele mesmo remete isso, porque era quem havia polarizado com Calvino essa questão. Então, esse ponto teológico, né, do livre-arbítrio especificamente, havia ficado polarizado entre Calvino e Armínio. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Igreja Nazarena tem uma tradição armínio-wesleyana, no que se refere à tradição arminiana, a gente pode dizer que essa questão, principalmente da soteriológica, porque Armínio ele não teve oportunidade de desenvolver uma teologia mais abrangente, como John Wesley. John Wesley ele é muito rico porque ele desenvolveu a teologia dele, mas ele tem também a eclesiologia, quer dizer, ele não trabalhou só alguns pontos teológicos, né? Ele criou muito mais. Então, a parte que se refere à soteriologia, a gente pode dizer que é arminiano, mas também poderia dizer que era somente wesleyano, não estaria errado, né? Mas como a gente acostumou a dizer historicamente que a igreja tem essa tradição armínio-wesleyana, então fica remetido a Armínio esse ponto da soteriologia. Mas o wesleyano na questão da santificação, na vida do Espírito, na forma como que a igreja se reúne, e alguns pontos que foram desenvolvidos posteriormente, que é o que eu vou falar agora. Porque o movimento pietista ele deu participação para o leigo, né? Mas dentro do metodismo vai existir uma participação muito maior, por exemplo, das mulheres nas reuniões, coisa que a igreja anterior não permitia. Embora a gente ouça falar muito de Susana, isso era uma coisa isolada, não era algo comum na igreja, né? Somente dentro desses movimentos que, de certa forma, eles estavam à margem da igreja, né? O pietismo, depois o metodismo, e mais tarde os movimentos que vão suceder no século seguinte, é que vão permitir a participação do leigo, o empoderamento feminino e outras coisas que da maior ênfase na vida do espírito e etc. Então, para a gente virar o século, a gente tem então que o movimento metodista ele inicia 1800 com uma herança pietista, arminiana e wesleyana, né? E onde o predomínio das reuniões eram, embora existisse já a igreja metodista, a sociedade metodista, continuava uma ênfase muito grande na participação do leigo, né? Não havia uma necessidade dos ministros ou dos líderes serem líderes formados em teologia, não existia isso. Pelo contrário, o Wesley teve grande dificuldade para ordenar os pastores na América por causa disso, porque eram leigos que tinham assumido posição de liderança, né? E isso foi uma característica da igreja durante muito tempo, né? Da igreja do Nazareno já, mas era uma característica do movimento que foi levada também para a característica da igreja. Daí a gente pode começar, então, o século seguinte, falando de dois personagens, principalmente, que marcaram o movimento de santidade. Aí eu já vou começar a chamar de movimento de santidade, porque o metodismo ele se expandiu, né? Ele além de
de ir para a América, né, ele, dentro da América, ele se expandiu também e foi ganhando outros contornos, porque começaram a se identificar com esse movimento de santidade, ou com esse movimento metodista, pessoas que mantinham essas mesmas ideias de tradição, ou seja, participação da mulher, né, maior liberdade no culto e menos formalismo no culto, né, a participação do leigo ou a não exigência de uma formação teológica para o líder, e principalmente na questão da vida cristã, é o novo nascimento, a transformação no espírito, né, que era aquilo que era o principal motor desse movimento. Além disso, né, se seguiu que as pessoas eram muito dedicadas, né, à ação social, né? Se enfatizou dentro desse movimento a pregação da santidade e um movimento de assistência social, a gente pode dizer assim, que era de visita aos pobres, de filantropia, que já era feito por Wesley na Inglaterra e que ficou sendo uma marca da sociedade metodista, né, de visita aos hospitais, né, de assistência aos pobres, de educação, né? O Wesley teve uma preocupação muito grande com a questão da educação, né? A sociedade metodista, ela alfabetizava, né? Ela dava alimento, ela vestia, ela alfabetizava, e ela tinha um viés de participação civil a ponto, por exemplo, de se engajar na ideia do abolicionismo, né, que era o Wesley, ele mesmo não participou, porque isso surgiu na Inglaterra quando ele já estava debilitado de saúde, mas ele escreveu para William Wilberforce, né, apoiando e endossando o movimento que o Wilberforce encabeçava, né, que era um movimento abolicionista, né, e que depois isso veio a culminar somente no século seguinte. Mas essas ideias faziam parte do movimento na Inglaterra e na América do Norte. Então, a igreja, o metodismo, aí a gente já pode falar de metodismo como um movimento, não mais só a sociedade metodista, mas o metodismo, então ele tem todas essas particularidades, ou todas as características, né, de preocupação com o social que vai levar para o que a gente chama hoje, dentro da Igreja do Nazareno, de movimento de compaixão, mas que a origem disso vem da sociedade metodista, né, por conta daquilo que era feito. A ênfase na santidade, a ação social, né, e uma menor preocupação com as estruturas eclesiásticas, uma maior ênfase na vida espiritual, na transformação pelo Espírito, no novo nascimento, né? E aí, que nem eu estava falando, desculpa, duas pessoas são fundamentais dentro dessa história, que conduzem ao surgimento da Igreja Nazarena. Dentro do movimento metodista, a gente pode dizer que, teologicamente, houveram duas pessoas que foram os que conduziram o fio para o seguimento, né? Que foi o discípulo direto de John Wesley, que foi John Fletcher, e Adam Clarke, que também foi depois de John Fletcher. Eles eram assim contemporâneos, mas que haviam nascido depois, então eles seguraram o bastão da ideia da interação até o século 1800. E na vida prática, na vida cristã, só que eles eram homens, o Clarke principalmente era teólogo, John Fletcher ele ainda tinha uma vida mais atuante. Mas na vida prática mesmo, o que determinou foi aquela figura de Feb Palmer,
que era uma mulher casada com um médico e que ela começou a promover as reuniões de santidade. Então, no século XVIII, as características do metodismo elas se expandem por algumas coisas. Uma delas são esse tipo de reuniões que começaram a ocorrer. A Phoebe Palmer, ela nasceu no início do século, ela se casa com, eu não lembro o nome do marido agora, mas ele era um médico e por essa atividade eles se deslocavam muito de lugar. Entre os Estados Unidos e a Inglaterra, eles costumavam viajar, e ela fez duas coisas que marcaram a vida dela. Uma era publicar o Guia para a Santidade. Ela publicou um Guia para a Santidade, que era um jornal, um informativo que levava divulgação de testemunhos, de batismos no Espírito Santo, de curas, de divulgação da santidade, da doutrina da santidade, da ideia da santidade. E a outra coisa foi a reunião que ela promovia toda terça-feira à tarde na casa dela, que eram as reuniões para a santidade. Ou seja, eram cultos domésticos, né, com o objetivo de se promover a santidade, de se buscar a santidade. A diferença é que não eram mais enfatizados como nas bandes. Nas bandes, você lembra que no início eram feitas perguntas, havia oração, mas havia um movimento de pergunta, uma troca de situação, né? As pessoas diziam como elas estavam. Nas reuniões de santidade, começou a se enfatizar principalmente a busca pela inteira santificação como uma segunda obra da graça, que era algo semelhante ao batismo, à ideia do batismo com o Espírito Santo, como se busca hoje em algumas igrejas pentecostais. A ideia de que, se você orar bastante, então você vai receber, né, do Espírito, né, ou de Deus, uma porção que vai fazer com que você seja curado, fale línguas estranhas, e aí vai ser qualquer manifestação diferente. Mas a ideia da segunda obra da graça vinha dessas reuniões domésticas e de que era possível, era uma aplicação prática da teologia da inteira santificação. Então, de que se buscava isso através de oração, e que, com o tempo, isso começou a se difundir e de formas diferentes, né? As igrejas começaram a manter dentro da sua estrutura aquilo que ficou conhecido como o Banco do Lamento, que era um banco que ficava na frente, logo colado no altar, e que a pessoa que sentia desejo, sentia necessidade, ou queria confessar o pecado, queria voltar ao primeiro amor, queria, enfim, se aproximar mais de Deus, ela tinha liberdade para chegar, se ajoelhar, se prostrar lá, e os ministros, então, se dirigiam ali para orar, impor as mãos. Então, e isso também era uma característica do movimento, e se aliou com a ideia e com a busca da inteira santificação, e toda essa fusão de ideias gerou aquilo que ficou conhecido como a chamada ao altar, né, que era no meio do culto, então você... vamos ministrar cura agora, então as pessoas que querem se aproximar para receber uma oração, ou que não sei o quê. Então, tinha à disposição um banco que estava lá, que era o Banco do Lamento, né? Enfim, isso é uma tradução vulgar, né? Porque existe o termo específico lá, com que ele era chamado dentro do inglês, né? Mas a ideia era essa, era um banco de lamentos onde a pessoa buscava e depois a própria chamada ao altar para obter, então, a inteira santificação como uma segunda obra da graça. Então, quer dizer, aquela teologia da perfeição cristã, da inteira santificação, foi levada dessa forma para o início do século como uma forma prática, assim.
Na verdade, enquanto ela é uma ideia teológica, né, a gente tem isso como uma abstração. Quando Wesley começou a colocar isso em prática na sociedade metodista, ele coloca isso dentro daquele contexto de pequenos grupos onde eram feitas as confissões e que isso, então, a pessoa se santificava. Quando isso surgiu depois, mais para frente, vai se desdobrando já num movimento diferente, que guarda algumas semelhanças, vem com as ideias teológicas, mas na prática ela já é uma transformação. Né? Se a gente fosse falar de uma tradução, era como se fosse uma transliteração. Né? Ela já não é a mesma coisa, mas ele tem um significado parecido. Então, se enfatizava a interessantificação, mas a forma de obter essa interessantificação era diferente. Né? Mas daí a gente continua, dentro do surgimento do metodismo. Essas reuniões para a santidade ficaram muito famosas e alcançaram muitas pessoas, e elas começaram a ser replicadas em outros lares. Né? E o Guia para a Santidade, ele foi publicado durante muitos anos. Então, com isso, a ideia, a participação de Feb Palmer no movimento metodista ganhou muita adesão, né? Fez com que o movimento expandisse e deu também aquilo que a gente chama de empoderamento feminino, permitiu uma maior participação da mulher dentro do movimento, né, como alguma pessoa que atua efetivamente, né, conduz e opera dentro do reino, e etc. Então, isso já, a gente começa a juntar as características, né, a gente vê que já tem uma série de coisas aí que estão sendo levadas dentro do movimento no início do século. Com o avançar do tempo, aquilo que eram as reuniões de terça-feira para a santidade, na verdade, elas vão se transformar em acampamentos para a santidade na segunda metade do século. Então, na primeira metade do século, no começo dos anos 1800, era a reunião para terça-feira, uma coisa doméstica. Mas depois, conforme isso vai se expandindo, o movimento começa a adquirir áreas de acampamento. Então, já eram promovidos os acampamentos para a santidade. E os acampamentos, eles não eram somente restritos ao metodismo. A ideia da perfeição cristã, por exemplo, ela tinha extrapolado o arraial do metodismo, tinha chegado, por exemplo, no colégio de Eberlin, que era onde estava lá Charles Finney, Asa Mahan e outros, que não eram do movimento metodista, mas eles acreditavam numa ideia de perfeição cristã ou de vida superior. Aliás, vida superior era um termo também que era usado por outro grupo de cristãos. Então, todas essas ideias de perfeição, de vida superior, de uma ênfase maior na santificação, acabaram se juntando e promovendo os acampamentos de santidade na segunda metade do século XVIII. E aí, então, a gente não fala mais somente de metodistas, né? A gente vê que existiam congregacionais, existiam batistas, existiam presbiterianos, de vários grupos diferentes e com várias... eu não vou dizer teologias, porque não era uma coisa tão elaborada a esse ponto, mas eles vinham de outros grupos denominacionais. Mas todos se juntaram na ideia de promover acampamentos para a santidade. Dentro desse contexto religioso, a gente deve dizer que os Estados Unidos vivenciou a guerra civil, aquela ideia daquela briga, né, toda entre norte e sul do país. Então, os acampamentos de santidade também
tinham uma ideia de buscar uma certa unidade social, né, uma identidade nacional e uma pacificação do território todo, né, da ideia de que aquilo fosse resultar no término da guerra civil, enfim, que houvesse paz entre o norte e o sul, e etc. E, de fato, pelo menos dentro do que era a igreja, houve paz, embora não houve totalmente unidade. Porque, a partir dessas reuniões, e aí eu já estou falando da segunda metade do século XVIII, começam a surgir várias igrejas, né? Começa a surgir dentro desse movimento, do movimento de santidade, começa a surgir igrejas que se unem ou se separam pela questão racial. Então, por exemplo, existem igrejas que a maioria são de tradição de branco, porque, por exemplo, os assentos dos brancos eram reservados, não haviam assentos para negros. Então, ou os assentos eram pagos na igreja, pagava quem tinha mais dinheiro. Esse tipo de questão, né? Então, as igrejas às vezes se separavam ou se uniam por isso. Então, os negros vão ter a mesma condição de participação na igreja, então vai uma igreja raciada. Então, ele vai ser uma igreja totalmente branca ou uma igreja totalmente negra. E assim como se separaram ou se uniram pela questão de raça, aconteceu a mesma coisa pela participação da mulher dentro da igreja, ou seja, igrejas que permitiram que mulheres encabeçassem, né, ou fossem lideranças. Então, tinha uma característica. Igrejas que não permitiam o empoderamento feminino. Então, há uma série de articulações que ocorrem e que ou separam ou unem os movimentos dentro desse movimento de santidade e que isso vai gerando e fazendo com que surjam várias igrejas. Então, o que acontece? A maioria dessas igrejas que surgiram com características semelhantes de tudo aquilo que a gente tinha falado antes, da teologia, da participação do Espírito, da ênfase na ação social, de se reunirem em pequenos grupos ou de se buscar a santidade de um ou de outro jeito. E depois, no final do século, elas caminhavam para esse tipo de divisão, ou união por questões de raça e sexo. Daí, dentro do movimento, por volta de 1870, mais ou menos, faltando uns 30 anos para finalizar o século XVIII, eles começam esses acampamentos, mas eles começam a buscar um novo agir do Espírito, um novo mover do Espírito, uma nova santificação, vamos dizer assim. Eles buscavam, né, por um novo mover do Espírito. E isso se tornou uma coisa interdenominacional, que era apregoada dentro dos acampamentos, e que culminou, na verdade, no início do século, em 1905, na Rua Azusa, quando surge o pentecostalismo oficialmente. Porque o pentecostalismo, a gente deve ver que ele era, ou ele nasceu dentro do metodismo. William Seymour, ele era metodista, né? Eles estavam numa igreja de origem metodista que fazia parte do movimento de santidade de todo o movimento metodista. Assim como a gente vai ver dentro da própria Igreja do Nazareno, o Finés Brizzi, que é um personagem determinante, né, na organização da Igreja do Nazareno, ele também foi ministro metodista e depois ele criou a congregação de Peniel e a Igreja de Peniel, ele participou e depois culminou na união daquelas outras para formar a Igreja do Nazareno. Mas então o que acontece? Começou-se a buscar, eu já chego já na Igreja do Nazareno, estamos já chegando, mas daí a gente está... É porque a ideia é que a gente veja que, de fato, existe um fio condutor em tudo isso.
Daí o que acontece? Eles começaram a buscar por um movimento de uma efervescência espiritual. Daí, quando chegou o batismo com o Espírito Santo, o movimento deu um passo atrás, porque houve uma disputa sobre o significado do batismo com o Espírito Santo. Porque quando o William Seymour teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, que ele falou em línguas, e que aquele pessoal todo começou a ter essa mesma experiência, outros grupos começaram a não reconhecer aquilo como uma ação do Espírito Santo. E daí houve aquele movimento de defesa e de ataque contra a teologia do batismo com o Espírito Santo. Então, quem vai, na verdade, defender o pentecostalismo, ou o batismo com o Espírito Santo, na visão do pentecostalismo dos dias de hoje, é Charles Parham, e eles vão pegar e fazer tudo isso baseado no livro de Atos, todas as experiências da igreja que eram pela imposição de mãos, que houve batismo com o Espírito Santo, então está fechada a teologia aqui, é assim que a gente vai. E, na verdade, se a gente for ver assim, isso é a minha opinião, assim, eu acho que a gente não pode limitar ou restringir a ação do Espírito Santo a ponto de dizer que o batismo é somente de uma determinada maneira, né? E isso o nosso próprio manual diz também, né? E faz questão de diferenciar, né? Hoje, né? Dentro do manual da Igreja do Nazareno está lá a diferenciação de que a ideia de batismo no Espírito Santo não é que significa que somente a pessoa vai falar em línguas estranhas. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o que houve dentro do movimento, e é interessante que o próprio Vizancina, que é um historiador do movimento, né, ele naquele livro Tradição de Santidade e Pentecostalismo, ele diz assim, olha, o movimento ele orou por alguma coisa e quando aconteceu eles não acreditaram que era aquilo que Deus tinha enviado. E houve divisão por causa disso. E, de fato, houve a tal ponto de que, quando a Igreja Nazareno nasce, a Igreja Nazareno nasce Igreja Pentecostal do Nazareno, e por causa dessas divisões teológicas, alguns anos mais tarde, ela retira o nome. Então, porque não se acreditou, não se alinhou com o mesmo grupo que estava conduzindo dessa maneira. Então, mas isso é para fechar a ideia do movimento. Então, o movimento como um todo trabalhou desse jeito. Agora, dentro desse movimento, há aquele fio que a gente consegue puxar mais para até chegar à Igreja Nazareno, que é justamente aquele que vinha por Fred Palmer e que depois foi especificamente por Phineas Brizzi, que aí ele foi o principal personagem, aquele que atuou como principal líder, né, no surgimento da igreja. Então ele tinha uma identificação com todas essas características do movimento, né? Ele já era da igreja metodista, né? Ele tinha uma ideia daquilo que é o movimento o Ministério de Compaixão, que era isso que eu queria dizer, que ele teve uma atuação junto aos pobres muito forte, né? E, assim, para a gente chegar na Igreja do Nazareno, então, a gente vê que existiram principalmente três ramos, né? Que foram os que deram, então, origem à Igreja do Nazareno. Em 1895, Phineas Brizzi ele organiza, né, cria a Igreja do Nazareno, e mais tarde, em 1908, em Pilot Point, no Texas, então se unem a ele, né, outras duas denominações estavam iniciando também, né, e com isso, então, a igreja surge oficializada. Então, a Igreja do Nazareno ela tem toda essa herança, né, que hoje a gente vê que é distribuída, melhor dizendo, sintetizada, né, em alguns princípios, né, da igreja, né, que é
fazer discípulos conforme a Cristo, né? É ter um ministério da compaixão muito forte, né? É um movimento de leigos, né? Onde há participação feminina indistintamente, e uma igreja de santidade, uma igreja que busca a santificação. Agora, o que acontece é que, ao longo do século XX, essa ideia de inteira santificação, a teologia da inteira santificação, ela sofreu algumas alterações, foi alvo de discussão, enfim, aquele movimento do altar, de Fred Palmer, né, que era a segunda obra da graça. Existem aqueles que se posicionaram ao lado dessa ideia, né, de que se buscasse dessa maneira, e existem as pessoas que entenderam, né, a perfeição de uma outra maneira, né? E aí isso, se vocês quiserem aprofundar, isso é uma coisa que vocês provavelmente vão poder aprofundar. Talvez o Adriel disse que o pastor Alcimar vai estar aqui numa outra aula falando sobre teologia, talvez isso fique mais apropriado dentro de um contexto teológico. Mas também, só para deixar vocês já pensando nisso, de que são questões que, na verdade, estão em constante debate e discussão, né? Que assim como uniram, separaram igrejas, né? Dentro da Igreja Nazarena ou dentro do movimento de santidade do século XX também, né? A ideia da perfeição, ela não vou dizer que ela evoluiu, mas que ela continuou sendo alvo de debate, de discussão e de divergência, né? Sobre a questão da santificação, por exemplo, se a pessoa é ou não santificada em vida. Assim, é santificado que eu digo que não peca mais, né? Que esse é o principal alvo, né, do debate, se sim ou não, né? Mas, enfim. E com relação a questões históricas, né, a Igreja do Nazareno, eu estou passando por alto algumas questões que talvez sejam mais conhecidas já, porque já foram mais fáceis, né? De quando surge, em 1908, Pilot Point, e etc., né? Mas que isso é uma coisa já mais comum. Então, eu procurei trazer uma coisa talvez mais distante, não sei, mas para tentar puxar as características do movimento como um todo. E dentro da Igreja Nazarena, então ela nasce em 1908 e ela chega ao Brasil na década de 50. E aqui no Brasil, então, os missionários que chegaram no Brasil, eles eram oriundos da África, né, de Cabo Verde, né, foi a família de Zezito Oliveira, depois dos Mostella, né, que chegaram, né, se estabeleceram inicialmente no Rio de Janeiro e em Campinas, né, e foram, né, assim, com muita dificuldade. E aí a igreja hoje tem, a gente acho que pode dizer que tem 60 anos aqui no Brasil, né? Então é uma igreja nova, se a gente colocar ao longo dos anos, né? A gente pode colocar uma igreja nova aqui no Brasil, mas é uma igreja que está bem alicerçada. E uma coisa que eu gostei muito de ouvir do Dr. Gustavo Crocker no culto de ordenação em março, foi que ele falou assim, ó, a igreja, a gente hoje está ordenando, e as pessoas que estão ordenando, elas foram ordenadas, né, e cada um recebeu essa unção nessa ministração, né, e ele foi retrocedendo na história, né, até chegar à igreja primitiva, né. Então eu vejo isso. Eu fiquei feliz por ver isso. Não que seja uma sucessão apostólica semelhante ao que a Igreja Católica acredita, mas que, de certa forma, a Igreja Nazarena ela mantém o seu vínculo com a Igreja primitiva, né, com aquilo que era feito. E, tradicionalmente. E não só na questão da ordenação, mas também nas tradições da igreja primitiva, nas questões teológicas. Então, nos princípios de fé, hoje a gente coloca, quando a gente abre o manual da igreja e encontra os artigos de fé, os 16 artigos de fé ali, que eles são a base teológica da igreja, a gente vai ver que eles estão perfeitamente alinhados com a crença da igreja primitiva, ou seja, a igreja nazarena é uma igreja que ela se remete à igreja primitiva,
ela não fica perdida no curso histórico, nem se vincula com os desvios da Igreja ao longo da história, né, da Igreja Católica, por exemplo, e depois ela vem se reportar já na questão da reforma, né, aos movimentos que sucederam a reforma, Armínio, Wesley, né, o surgimento do metodismo e ao movimento de santidade. Então, teologicamente, a gente pode dizer que é uma coisa sadia e tranquila, né, para a gente poder ficar, construir qualquer coisa, que está remetida aos mesmos princípios que os apóstolos da igreja, né, e principalmente aos movimentos de reforma que houveram após a reforma, os movimentos que enfatizaram uma vida do espírito mais consistente, né, uma vida de transformação espiritual, uma vida de novo nascimento, né, que é aquilo que faz com que a gente creia na santidade, né, na vida santa, e que enfatize, né, a santidade ao Senhor. Bom, eu estou chegando aqui, acho que a 1h25, mais ou menos, e eu acho que eu consegui, pelo menos, trazer alguns pontos importantes da história, e, pelo que eu tinha conversado um pouco com o Adriel, a gente pode abrir para perguntas agora, né? Não é isso, Adriel? Está certo assim? Certíssimo, pastor. Então, eu me coloco aqui à disposição dentro daquilo que eu possa responder. Se tiver dentro do meu conhecimento, a gente pode caminhar mais um pouco, então.